Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua prioridade. Comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta, não só nos nossos vídeos, como também nas nossas lives, tá bom, pessoal? Passando aqui para falar sobre a situação de um jogador que tem aí uma semana mais do que decisiva pela sua permanência em Porto Alegre, e é um cara que é muito bem visto pela torcida, que é o atacante Ferreirinha, tá? Isso porque hoje no início da manhã surgiu uma notícia do All Sport, do jornalista Bruno Andrade, falando sobre um possível interesse do Flamengo no Ferreira, tá? O Flamengo está muito próximo de acertar a venda do Michael para o Al Hilal da Arábia Saudita, valores altos inclusive para o jogador. O Flamengo balançou e deve vender o Michael. Por isso, o Flamengo está analisando reposições, substituições, e por ser um perfil de jogador parecido, fisicamente, futebolisticamente, o Ferreira e o Michel são muito parecidos, né? Jogadores de muito improviso, jogadores que até pecam às vezes por ser muito individualistas. O Flamengo estaria interessado no Ferreira, de acordo com a informação do Bruno Andrade. A gente foi atrás e as pessoas que a gente conversou, e aí pelo lado do jogador e pelo lado do Grêmio também, não confirmam consultas do Flamengo sobre o Ferreira. Pelo lado do jogador foi nos dito que tem consulta de muito clube, tem sondagem de muito clube, mas não especificamente do Flamengo, tá? Pelo lado do Grêmio, existe uma negativa que não chegou nenhum contato ainda. Por quê? Porque o valor da multa rescisória do Ferreira para o mercado externo é de 8 milhões de euros, tá? De 8 milhões de euros. O Grêmio e o Ferreira, eles nessa semana vão começar a debater de forma mais específica, ou seja, começar a tratar sobre valores, de uma possível renovação do Ferreira para ficar no Grêmio, tá? O contrato dele hoje vai até 2023, então o Grêmio está pensando em aumentar esse contrato para até 2025. O Grêmio tem como pilares para essa conversa 3 situações: salário, tempo de contrato e multa rescisória. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. A gente não precisa dizer que esses são os 3 pilares, mas é importante ressaltar. Salário, tá? Vamos começar pelo salário. Ferreira hoje tem salário de R$140 mil mensais, tá? Dentre os titulares do Grêmio, é o jogador que menos recebe. E recebe menos até do que muitos dos reservas, tá? Rodrigues, por exemplo, ganha mais do que o Ferreirinha. Então, qual é a ideia? Entendendo o momento do Grêmio, a ideia é dobrar esse salário. Se o Grêmio dobra o salário do Ferreira, mesmo assim, este salário vai permanecer abaixo do teto, porque o Ferreira ganha 140 mil. Então vamos dizer que aqui 280 mil, dobra o salário do Ferreira. O teto do Grêmio é 450, então não vai prejudicar o orçamento do Grêmio dobrar o salário do Ferreira, tá? Existe uma possibilidade. Essa possibilidade não foi confirmada totalmente, mas nos foi dito, olha, tá no caminho certo, segue nessa linha de raciocínio que tá certo. Que é, neste ano de 2022, o Ferreira estar com um salário abaixo do teto. Então a gente pode ali colocar 280, 300 mil, que seja 350 mil. E para 2023, contando com um acesso novamente para o Grêmio para a primeira divisão, este salário estar reajustado previamente no contrato. Ou seja, fazer mais ou menos, vocês vão lembrar, faz bastante tempo isso, o contrato do Luan no Grêmio. Quando o Grêmio renova o contrato do Luan em 2017, existiam gatilhos que, conforme o passar dos anos, o salário do jogador ia reajustando um pouco. Então, em 2019, 2020, quando o Grêmio vendeu o Luan para o Corinthians, se debateu muito porque o contrato do Luan estava acabando, e o salário dele em 2020 ia pular para R$1 milhão. E aí o Grêmio também, muito por conta disso, o jogador já não estava rendendo, o Grêmio optou por negociar. Então é uma prática que é até de certa forma comum envolvendo jogadores, tá? Então essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade que agrada ao Grêmio e agradaria o jogador também. Uma possibilidade de fazer neste ano, que o Grêmio está cortando gastos, diminuir um pouquinho o salário, quer dizer, dobrar, né, o salário, mas diminuir dentro daquilo que o jogador pede. Então, lá em 2023, contando com acesso para a primeira divisão, aí sim um salário acima do teto, na casa de 450, 500 mil reais, que é o que o Grêmio aceitou na época, na metade do ano passado, começar a conversar com o Ferreira, mas aí teve aquela situação de saída para os Estados Unidos, o Grêmio não estava bem no Campeonato Brasileiro, optaram por encerrar as conversas naquela ocasião. Então, essa é uma possibilidade, tá? Multa rescisória. É impossível precisar, mais ou menos, quanto que o Grêmio vai estabelecer de multa rescisória.
Mas assim, o Grêmio entende, e isso é notório, e isso já foi confirmado pra gente, o Grêmio entende que não vai fazer aquela venda de Mega Sena com o Ferreirinha. Não vai fazer uma venda de 30 milhões de euros, como aconteceu no caso do Arthur. Até pode fazer em um valor total de transferência alto, mas o Grêmio tem 50% só do Ferreira. Então vamos imaginar hoje que o Grêmio aumente a multa do Ferreira para 15 milhões de euros. Tá? O Grêmio vai vender o Ferreira pela multa, vai pegar 7 milhões e meio de euros. Hoje isso dá em torno de 40 milhões de reais. É uma venda significativa? É, mas é uma venda abaixo, por exemplo, do que o Grêmio recebeu pelo Wanderson, que o Grêmio vendeu por 11 milhões de euros. Então, o Grêmio entende que não vai fazer muito dinheiro com o Ferreira. Não vai fazer aquela venda de mudar o orçamento do clube, como aconteceu com o Arthur, como aconteceu com o Everton Cebolinha, que foi vendido por 22 milhões de euros. Porque o Grêmio tem pouca porcentagem, o Grêmio tem um percentual muito baixo do Ferreira. Então o Grêmio entende que nesse cenário, e ainda mais jogando a Série B, com dificuldade de investimento, é melhor até dobrar o salário do Ferreira e fazer uma multa rescisória interessante, para o exterior principalmente, porque a reposição é muito difícil, o Ferreira é um jogador que tem suas qualidades, tem suas virtudes, e economicamente também não vai ser viável fazer um investimento nesse momento. Então o Grêmio pretende valorizar o Ferreira e há sim um otimismo das duas partes, né? Aliás, das três partes, do jogador, do Grêmio e do empresário do jogador, o Pablo Bueno, para que a negociação ocorra bem e, ao que tudo indica, deve fechar uma renovação. Ao que tudo indica, tá? Inclusive, o fato de ter mudado alguns nomes dentro do Grêmio, do departamento de futebol do Grêmio, vamos elencar aqui algumas mudanças que não necessariamente vão afetar, mas essas mudanças que aconteceram. Trocou o vice-presidente de futebol, que era o Marcos Herman, hoje é o Denis Abraão. O Sérgio Vasquez entrou, o Diego Serra, o executivo, continua o mesmo. Mas trocou de treinador, saiu o Filipão, entrou o Mancini, né? Estamos falando aqui da última renovação dele, da última conversa que foi na metade do ano. Então, assim, as coisas, ao que tudo indica, essas mudanças de nomes, elas vão facilitar o andamento da conversa. A gente percebeu isso, um clima de otimismo por conta da mudança das pessoas que vão tocar essa negociação, tá? Deve haver uma definição, assim, um anúncio nessa semana? Não. Ao que tudo indica, a situação deve postergar por algumas semanas. Mas essa reunião que vai acontecer nessa semana, as conversas que acontecem nessa semana, vão ser muito importantes para definir o rumo da situação do Ferreira. Se houver uma dificuldade, e aí é um cenário menos provável, mas pode haver, se houver uma dificuldade nas conversas entre as partes, o Grêmio tá seguro, porque tem um contrato que o Grêmio não vai perder o Ferreirinha de graça para nenhum clube, o Ferreirinha ainda tem contrato, mas o Grêmio vai ficar vulnerável, porque a multa de 8 milhões de euros é muito baixa, principalmente se a gente for analisar por mercado do exterior, tá? Lembrando, se alguém quiser pagar a multa rescisória do Ferreira, não precisa notificar, não precisa negociar com o Grêmio, não precisa nem contatar o Grêmio. Mandar um documento dizendo que vai pagar a multa rescisória, fazer o pagamento, e aí tem que ser à vista, a multa rescisória tem que ser à vista, e aí o jogador sai sem sequer nenhuma negociação com o Grêmio, tá? Mas nesse momento não há nenhuma proposta concreta pelo jogador, e nessa semana vão haver conversas aí para renovação de contrato com o Ferreira. A tendência e o desejo, pelo que a gente entendeu das duas partes, é que o contrato seja renovado até dezembro de 2025, tá bom? Então, o que você pensa sobre essa situação? Renovaria com o Ferreira? Quanto que você pagaria de salário para esse jogador? Confia nele na permanência para 2022? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, valeu, grande abraço, até a próxima, tchau!